Olá pessoal, eu me chamo Leciana Alencar, eu sou a mãe das Amorinhas e estou aqui mais uma vez para contar para vocês como foi que nós fizemos para alugar um apartamento aqui em Houston. Nós entramos nos Estados Unidos pela Flórida, né? E lá nós fizemos algumas pesquisas, visitamos alguns apartamentos, só que lá os preços estavam muito acima daquilo que a gente tinha se programado para pagar, né? Então isso ia comprometer muito o nosso orçamento, a nossa reserva que a gente tinha feito antes de vir para cá. Aqui em Houston, a gente tinha visto pela internet, pelo site Zillow, que os preços eram bem melhores, né, do que na Flórida. Não é lei, mas é muito difícil você conseguir alugar um apartamento com um quarto só, com duas crianças, como nós temos aqui. Então, assim, sempre que você for solicitar para aplicar, eles chamam aplicar para alugar um imóvel, eles vão ver quantas pessoas têm para direcionar a quantidade de quartos de acordo com a quantidade de pessoas que vai morar naquele apartamento. No nosso caso, nós somos 4 pessoas, então tinha que ser 2 quartos. Um quarto para as meninas e um quarto para o casal, mais ou menos assim. Como eu falei, não é uma lei, mas é recomendado que as crianças tenham um local especificamente para elas. Então, eles meio que obrigam a gente a alugar um imóvel com 2 quartos. Tá. Isso já fez com que os preços ficassem mais altos. Então, apartamentos com 2 quartos, obviamente, eram mais caros do que apartamentos com um quarto só. Outra questão, toda vida que vai alugar um apartamento, a gente que tem criança, você tem que procurar o apartamento de acordo com a escola. E a escola é quem diz, entre aspas, se aquela região onde você vai morar, os aluguéis são mais altos ou são mais baixos. De acordo com a nota da escola, os imóveis eles sofrem alteração no valor. Então, assim, aonde a gente está aqui agora, nesse momento, a escola é nota 7. Então, isso quer dizer que os aluguéis não são tão caros, porque a nota da escola não é um 9, não é um 10. Então, assim, isso já diminui muito a questão do valor do aluguel, porque a nota da escola é nota 7. E qual é eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão das escolas, mas é só para vocês entenderem mais ou menos com relação a como é que é essa questão das notas. Não tem uma diferença da nota da escola 10 para a escola 9, para a escola 7, para a escola 6. Em questões de estrutura, elas têm a mesma estrutura, né? São escolas com a mesma estrutura. O que muda é a forma das crianças de estudarem, de se dedicarem, e que não está, às vezes, tão relacionado à criança em si, mas ao contexto familiar daquela criança, a origem daquela criança, o meio que ela está inserida. Bem, só para poder explicar para vocês. Então, a gente estava procurando um aluguel com uma escola 7 é a média, ou 8, a gente já sabia que uma escola 9, 10 pra gente ia ficar bem complicado pela questão financeira. Uma escola abaixo de 6, eu pedi pro Ademar para não alugar, pedi para ele dar uma certa prioridade com relação à questão escolar, que eu sabia que o conteúdo ela ia receber igual a todas as outras crianças. E o fator mais complicado pra gente alugar é porque aqui nos Estados Unidos você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver crédito, se você não tiver um histórico que comprove que você é uma pessoa que tem uma renda, que você paga o que você deve, que você é controlado, eles colocam muitas objeções para vender qualquer coisa para você, para alugar um imóvel. E todas as ações que você faz, por exemplo, solicitar um cartão de crédito, se você não for aprovado, isso conta negativamente para você. Se você faz uma aplicação para comprar um carro e é negado a sua aplicação, de alguma forma eles não aceitam o seu financiamento para você comprar um imóvel, aí é mais uma pontuação negativa que vai para você.
Então aí assim, quem chega no país, algumas pessoas vêm com o dinheiro de comprar um carro, compra à vista por ser mais fácil, né? Não tem burocracia para comprar à vista, mas em compensação não consegue construir o crédito. E era essa questão do crédito que a gente precisava. Nós chegamos aqui dia 14 de junho de 2022, dia 16 a gente já tinha uma conta no Banco América. A nossa colega de Orlando nos ajudou muito nesse sentido, nos levou no banco e a gente conseguiu abrir uma conta. Mas eles queriam que a conta tivesse mais tempo de abertura. Então, até o tempo que você tem de conta, a gente tinha a conta aqui no Banco América há um mês. Então, para eles significava quase nada. E aí, os documentos que eles pediam a documentação, se você tiver o CPF daqui, que é o Social Security. Se tiver, é claro que é bem melhor, né? Mas quem não tem, vai tentar alugar e vai conseguir, uma hora vai conseguir, mas é um documento essencial. No caso, a gente tem o Green Card, tem o Social Security, tinha conta no banco, apesar da conta ter sido aberta recentemente. E eles pediam pra gente também os 3 últimos extratos bancários. E normalmente esses 3 últimos extratos bancários, eles tinham que ter uma quantia mensal que fosse, eu esqueci agora, mas assim, sei lá, 3 vezes o valor do aluguel, mais ou menos isso. Então, por exemplo, o aluguel era 1.000, eu tinha que ter uma renda mensal de pelo menos 3.000, 4.000 reais, dividido nesses 3 meses, nesses 3 meses, para poder dizer assim que a gente tem como pagar um aluguel de $1.000, falando reais não, dólares. E a gente não tinha essas comprovações que eles pediam, tudo virava dificuldade, porque, por exemplo, nós fizemos 2 aplicações, nós fizemos 2 tentativas de aluguel. A primeira tentativa foi assim que nós chegamos em Houston. Nós estávamos no Hotel Super 8, numa rodovia bem distante, tudo bem complicado, não tinha carro ainda. A gente ainda também não tinha telefone, o Cledemar estava com um chip de internet e que ele, quando saía, né, tinha a internet desse chip de internet que ele tinha comprado em Orlando. Ele fez essa aplicação. A gente faz tudo pelo site. Ele foi até o local, o condomínio que a gente queria alugar, visitou, a moça falou, agora você acessa o site, coloca todas as informações lá, vai colocar os documentos necessários lá pelo site e vai aguardar que a gente vai entrar em contato. E aí assim nós fizemos, né? Só que essa aplicação, ela não é gratuita. Você tem que pagar para aplicar, você tem que pagar para poder saber se você vai poder alugar ou não aquele apartamento. E se você não puder pagar o apartamento, se você não puder alugar o apartamento, aquele dinheiro não retorna para você, é um dinheiro perdido. E não é barato. Lá em Orlando a gente chegou a ver a aplicação de $500, porque assim, é por adulto. No caso, aqui em casa, somos 2 adultos, né? Então o Cledemar pagaria $250 e eu mais $250 para estar dentro da mesma aplicação que ele. Aqui em Houston, essa aplicação foi mais barata. Foi, se eu não estou enganada, foi $300, porque foi $150 para ele, 150 para mim. E foi negada. Só que assim, a gente ficou sabendo meio que no desespero se tinha sido aprovado, se não tinha sido aprovado, porque como a gente não fala o idioma, era muito longe para ele ir do Hotel Super 8, onde a gente estava, até o local onde ele tinha feito essa aplicação. E para fazer ligação, a gente estava com dificuldade porque o chip que ele tinha era um chip de internet e lá no hotel não fazia ligações do telefone do hotel. Aí eu tava conversando com uma amiga pelo WhatsApp, eu dei o telefone do condomínio que a gente tinha tentado, pedi para ela ligar para lá e perguntar se a nossa aplicação tinha sido aprovada ou não, que dia que eles iam dar uma resposta. E a gente tinha feito a reserva do hotel por 10 dias, esses 10 dias já estavam correndo, já estavam acabando e a gente ou ia ter que sair do hotel para ir para outro hotel,
ou ia sair do hotel para ir para o apartamento se ele tivesse sido aprovado, né? E depois que aprova, às vezes eles ainda pedem um prazo, 2, 3 dias, para poder você ir, assinar toda a documentação e conseguir entrar no apartamento. Ela ligou para lá, falou não, aí conversou com o pessoal, eles falaram não, ainda não saiu o resultado da aplicação, vocês têm que esperar mais, a gente ainda não fez a análise toda e tal. E aí a moça pegou, em 2 dias depois, ela pediu os extratos bancários, 3 últimos extratos bancários do Cledemar traduzido. Aí a gente, como é que traduz esses documentos? Como é que vai fazer a tradução desses documentos, né? Aonde, como, de que forma? E o Cledemar acabou mandando outros extratos que ele tinha de uma corretora de imóveis americana, uma corretora de ações americana, ele mandou, mas enfim, demorou muito, eles não responderam, eles demoraram muito a responder e a gente meio que só chegou à conclusão de que não iria dar certo. E depois a gente viu que, assim, se eles tivessem dialogar pra gente, eles teriam dado essa resposta mais rápido, eles não teriam pedido esses extratos traduzidos, eles teriam chamado a gente lá, né, no local para conversar, para apresentar documentos originais para eles. E a gente não tinha essa noção, não sabia que ia ser negado, só que eles estavam só protelando por alguma razão. Nós saímos do Hotel Super 8 para vir para um hotel mais central, né? Para poder ficar mais próximo de locais onde tivessem condomínios e a gente pudesse fazer as visitas dos condomínios, indo de Uber, pagando bem menos, ou até de repente fazendo essa pesquisa a pé mesmo, apesar de ser uma cidade gigante, tudo que você vai andar aqui, você anda bastante. E estava bem no verão, o sol estava bastante quente, e aqui quando está no verão, o sol 6h30, 7 horas ele já tá lá em cima e o sol se põe 8h30 da noite e durante esse período ele tá assim bem a pino, bem quente. E aí para ficar andando a pé é bem complicado, né? Bem, nós ficamos em um outro hotel, como eu falei para vocês, durante 9 dias. Não conseguimos fazer a aplicação em um outro hotel. Agora veja como são as coisas. O hotel que a gente ficou se chama La Quinta. Enquanto a gente estava nesse hotel, o Cledemar veio e visitou esse apartamento que nós estamos morando hoje. E a moça foi muito receptiva e o preço era mais acessível. E coisas do destino, o Cledemar não aplicou, não entrou no site, não fez a aplicação, até por medo de mais uma recusa, né? E a gente jogar mais $300 no lixo, vamos dizer assim. Aí nós fomos para esse outro hotel, que foi o Extended Stay America, onde nós passamos 9 dias. Fizemos a aplicação para esse apartamento que a gente está aqui agora e deu tudo certo. A moça chamou a gente aqui, ela estava com algumas dúvidas, eu acho, com relação à nossa documentação. Falou para eu vir também, né, que ela queria me conhecer também. Então nós trouxemos documento, aí nós trouxemos o computador para caso que ela precisasse, a gente já pegava ali no nosso computador. E foi assim, completamente diferente a experiência, porque a moça que é onde a gente está agora, ela fala espanhol, então ela é muito paciente, nos ajudou muito, pediu toda a documentação que ela achou necessário para aprovação. E nos mostrou o apartamento mais uma vez. Nós fomos para casa cheios de esperança. Nós só voltamos para o hotel cheios de esperança de que iria dar certo a aprovação. Isso era numa sexta-feira. Na segunda-feira pela manhã ela ligou e disse que tinha sido aprovado. E foi assim, nossa, que notícia maravilhosa, que dia incrível. E ela falou, agora vocês têm que vir aqui novamente para assinar o contrato. E nós viemos, né? Viemos aqui para assinar o contrato, para já fazer a ligação da energia, né? Que é uma outra coisa que eu vou falar para vocês, que não é tão simples quanto no Brasil. E nós tivemos que fazer também seguro da casa, né? Então, assim, qualquer coisa que aconteça com a gente aqui dentro da casa, ou aconteça com a casa, no caso, o apartamento,
tá tudo com seguro, porque aqui eles têm esse costume do seguro, né? Carro tem obrigatoriamente que ter seguro, a casa onde você mora você tem que pagar a pólice de seguro. E tudo isso a moça nos ajudou, então a gente passou quase a tarde inteira aqui sentada na frente do computador com a Kimberly, né? Para poder a gente conseguir fazer preencher os documentos e assinar o contrato bonitinho para a gente vir morar no apartamento. Foi um dia muito especial, vou mostrar para vocês o apartamento, é bem bom, bem bacana, bem acolhedor e graças a Deus deu tudo certo. Foi complicado, mas a gente já sabia que fácil não ia ser, mas deu tudo certo. E se você quiser saber mais sobre as Amorinhas nas Américas, como é que a gente está vivendo, como é que a gente está resolvendo as pendengas aqui para tudo, para comprar carro, para tirar carteira de habilitação, já se inscreve no canal, que conforme eu posso eu vou colocando os vídeos aqui para vocês, e pode maratonar nos vídeos anteriores aí que tem muito conteúdo bacana para vocês. E um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.